Graça e paz, queridos. Hoje temos a alegria de apresentar o pastor Paulo para os irmãos, que vai estar trazendo a mensagem da palavra de Deus para nós. E eu espero que você, tanto quanto eu, todos nós, sejamos edificados através da palavra de Deus. Então, ele vai estar falando hoje, também na próxima semana, no culto de oração, e nós temos a alegria de tê-lo conosco nesses dois momentos. Então quero orar pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dele e sobre a vida de todos nós. Pai querido, muito obrigado porque tu tens sido fiel a nós e nós queremos te agradecer nesse instante pela vida do pastor Paulo, a vida da sua família, e pedir que em nome de Jesus tu uses o teu filho, uses a tua palavra para edificar as nossas vidas e que todos nós possamos responder a ti em obediência para a glória e louvor do teu nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, quero lembrá-los de que nós precisamos estar orando quanto à volta. Então, se você tem alguma sugestão para nos dar, no próximo dia 5, nós vamos estar reunidos em conselho online para discutirmos algumas coisas. Estamos trabalhando para que cheguemos onde o Senhor quer que cheguemos, para louvarmos e glorificar o seu nome. Em nome de Jesus.
Olá, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Meus queridos, nesta noite nós queremos meditarmos na palavra de Deus baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está escrito: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em cima desse texto, nós queremos falar sobre os privilégios divinos para os cristãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, te exaltamos e te glorificamos, pois teu é o reino, a glória, o poder e a majestade. Nós rendemos a ti graças, honra e todo louvor, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a ti, Senhor, o direcionamento do teu Santo Espírito, a iluminação e a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Queridos irmãos, o culto é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus. O culto é a comunhão do homem com Deus em Cristo Jesus. E Deus tem concedido ao homem o privilégio de cultuar seu Criador e Redentor. Talvez não seja distinguido e honrado pelo mundo, mas seja qual for o cristão, será sempre honrado por Deus, que o acumula de privilégios divinos. E dentre muitos privilégios, destacaremos 4. Primeiro, povo eleito. Eleito, escolhido. Escolhido para ser o seu povo. E fomos escolhidos não porque somos bonzinhos. Não porque realizamos grandes obras. Não porque carregamos uma auréola em torno de nós. Mas fomos escolhidos conforme o propósito e graça de Deus. Conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que segundo o poder de Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Isso é um grande privilégio. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 e 2, ele diz o seguinte: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, escolhido segundo a presciência de Deus. É o que o apóstolo Pedro confirma, que nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus para a vida eterna. Fomos eleitos para testemunhar da grandeza de Deus. Aqui o apóstolo Pedro nos ensina qual o propósito deste povo eleito. Ele mesmo responde: para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
E por isso todo cristão tem o dever de ser o anunciador e do poder e do conhecimento de Deus, com o propósito de trazer as pessoas para o seu reino. Este é o propósito de sermos chamados, de ser um anunciador do poder e do conhecimento de Deus, fazendo as nações conhecer as grandezas do nosso Deus. O profeta Abacuque 2,14, ele diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eleitos para serem anunciadores das grandezas do reino de Deus. Deus quer que a sua glória seja espalhada, que a sua glória seja conhecida por toda a terra. É um privilégio sermos separados. Da mesma forma que Deus tirou a Arão, que mais tarde veio a passar a ser chamado de Abraão, tirou daquele ambiente politeísta, separou para um propósito de tornar uma nação separada para a sua glória. Então é um privilégio, primeiro, sermos eleitos, sermos escolhidos. Segundo, sermos sacerdote real. Sermos sacerdote. O que faz o sacerdote? O sacerdote é aquele que intercede pelo povo e que leva as necessidades do povo para o sumo sacerdote. E só o sumo sacerdote pode não só interceder, como perdoar. Aqui no caso Jesus Cristo. Nos tornamos sacerdote e temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E como sacerdote, podemos nos aproximar-se de Deus por meio de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus Cristo, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí, o texto nos convida: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, 15 e 16. Então, queridos, como sacerdote, Deus nos instrui como entrar na sua presença. Hebreus 10, 25 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Quem nos purifica? Nosso coração. Primeira de João diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, sumo sacerdote, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado.
Então, Deus concede este privilégio para que os cristãos ofereçam sacrifícios espirituais a Deus, tendo por sumo sacerdote Jesus Cristo. Como sacerdote, temos o dever de interceder pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa cidade e pelo nosso país. É um grande privilégio que Deus nos concede. E aí, terceiro, povo santo. A palavra santo aqui significa separado. Separado desse sistema perverso. Separado do mundo. Os cristãos são chamados de santo. Mais uma vez, não porque são bonzinhos, não porque realizaram grandes obras. E não são santos também por algo meritório, mas porque alcançaram misericórdia por meio de Cristo Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, diz que os cristãos são santos porque são separados do mundo e do pecado, para a glória de Deus, bem como para o seu serviço. Deus separou um povo. E esse povo tem o dever de anunciar as suas grandezas. Quando Deus separou, através de Arão, a Israel, o propósito de Deus na vida do povo de Israel era transformar Israel num canal de bênção para as demais nações. E é isso que Deus espera do seu povo, da sua igreja. Que essa igreja venha anunciar as grandezas de Deus. E que a igreja seja um canal de bênção para aqueles que necessitam. Deus nos tirou das trevas para a luz, do inferno para o céu, do poder do diabo para o poder de Deus. E agora participamos da natureza divina. 1 de Pedro 15, 16. E agora, como povo separados, permitam que Deus faça a diferença em nossas vidas. Ele, o nosso Deus, seja glorificado pelos nossos atos. É um grande privilégio. Quarto, povo adquirido. Adquirido. Cristo nos remiu, nos comprou, nos trouxe de volta. Cristo nos remiu e nos adquiriu para si, pagando por nós o preço de nossa redenção, Atos 20 e 28. Ele nos resgatou da maldição e da morte, para termos vida eterna e sermos sua herança. Efésios capítulo 1, versículo 18, está escrito: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a natureza da glória da sua herança nos santos. Cristo nos adquiriu não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue imaculado. 1 de Pedro 1,18. Portanto, somos propriedade exclusiva de Deus, constituído povos de Deus, e que não mais pertence a esse sistema perverso, que se levanta contra Deus. Não somos do mundo, somos
povos de Deus. Meu querido, veja que privilégio divino é dado a nós, os cristãos. Primeiro, de sermos eleitos, escolhidos. Segundo, de nos tornarmos sacerdócio real. Terceiro, de sermos um povo separado. Quarto, um povo adquirido com preço, que foi o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante destes privilégios, vivamos para Deus. Realizemos com a sua graça, a sua vontade e seus propósitos neste mundo, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, do nada para a sua glória, da morte para a vida, do caminho largo para o estreito, da perdição para a salvação, da terra para o céu. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que pense nesses privilégios que Deus nos tem dado. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nós rendemos a Ti graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos amparado, tem nos cuidado. Ó Deus, o Senhor tem dispensado esses privilégios a todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E nós somos, ó Deus, parte desse privilégio divino, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, seja com todos nós nesta noite. E uma bênção no decorrer desta semana que se inicia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh, como é boa, como é bela a vida, quando ocorre tudo sempre a mais do que os sonhos com vivência amiga, alimentados com melhores sais, dinheiro, posses, risos, boas-vindas, viagens, fotos e cartões postais, sinal aberto em todas as avenidas, e a sensação de estar em plena paz. Mas sempre vem o mais que não avisa, aos poucos mostra os seus rituais. A alegria torna-se suicida e a paz vislumbra leitos de hospitais. A mente sente o gosto da desdita e que os amigos falam sons iguais. Buscar socorro pede a alma aflita, nalgum lugar que não esteja atrás. Vai caminhando até que se fatiga. São tantas portas, mas são tantos ais de quem entrou e abriu mais a ferida. Só encontrou palavras cordiais. No entanto, a causa não está perdida. A esperança, os fatos são reais. Jesus é vivo e quem o segue arrisca, tem alegria para sempre e mais.